Gostaria de convidar você para uma breve oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu poderoso, santo e eterno nome. Aqui estamos mais uma vez, nos colocando como instrumentos para sermos usados pelo teu bom, santo e eterno Espírito. As pessoas que irão ouvir essa mensagem, que o coração delas seja preparado pelo teu Espírito, para que elas ouçam, entendam, aceitem tua verdade e assim possam colocá-la em prática em suas vidas. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Filho e filha de Deus, vamos falar sobre mordomia esta noite. Pastor Zacarias, o que é mordomia? Mordomia é a função ou ofício de um mordomo. Pastor, eu ainda não entendi muito bem, porque o que é um mordomo? Mordomo é alguém que cuida das coisas do seu senhor, ciente de que ele não é o dono, que ele é apenas um cuidador. Esse é o mordomo e essa é então a mordomia. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito especial. Você, meu amigo, meu estimado irmão, eu quero que você preste atenção no tema desta noite, porque esse assunto, ele tem sido muito mal compreendido pelas pessoas. Ele não está sendo falado, ensinado da forma correta. Esse ensino, ele está sendo, de certa forma, deturpado por muitas pessoas. E eu quero que você essa noite entenda, por favor. Posso pedir tua ajuda? Dá um clique em cima da imagem. Pronto, tá bom assim. Obrigado. Bom, vejamos então o que nos diz a Bíblia sobre esse assunto. Primeiro, a mordomia, ela começou no Jardim do Éden. Quando Deus criou todas as coisas, ele então fez Adão e Eva depois de tudo criado, e então ele os colocou como guardadores. Veja, no início Deus disse: vocês deverão cultivar e guardar. Portanto, tudo que Deus criou não pertence ao ser humano. Tem um dono por trás de tudo. Bom, segundo a Bíblia Sagrada, então, quem é o verdadeiro proprietário de todas as coisas que existem? Quem é o verdadeiro e legítimo dono de todas as coisas que existem nesse mundo? A Bíblia nos diz, no livro dos Salmos, capítulo de número 24, versículo 1, acompanhe comigo, está escrito assim: ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Você pode perceber que o texto bíblico, ele é bem claro em dizer que ao Senhor pertence a terra. Deus, portanto, é o dono de todas as coisas. Eu vou lembrar você outra vez, quando Adão e Eva foram criados, todas as coisas já haviam sido criadas antes. Quando Adão e Eva aparecem na história, todas as coisas já existiam e pertenciam a Deus. Portanto, o ser humano, ele deve entender que ele é um cuidador das coisas de Deus. Que coisa interessante, hein? Portanto, eu e você somos mordomos de Deus. Olha que coisa interessante, hein? Olha que alto privilégio nós sermos mordomos do Rei do Universo. Mordomos do Príncipe do Céu. Que coisa fantástica, hein? Bom, agora, quais os cuidados nós devemos ter com relação às nossas posses? Bom, pastor, eu sei agora que tudo que eu tenho, na verdade, tenho, entre aspas, não é meu, é de Deus. Portanto, Deus quer que nós tenhamos muito cuidado com aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Veja, a resposta está aqui. Deus nos diz assim,
Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Por favor, nunca diga assim: ah, essas coisas são minhas porque a força é minha, o trabalho é meu. Devo lembrá-lo que até a vida que eu tenho e você tem não nos pertence, pertence a Deus. Portanto, quando você trabalha, quando você sua a camisa para adquirir recurso financeiro e poder ter uma vida de forma agradável com a tua família, lembre-se, é Deus que te dá força, é Deus que te dá saúde, é Deus que provê todas as coisas. Portanto, primeiro, louve o nome do Senhor, agradeça a Deus pela saúde, agradeça a Deus pelo trabalho, agradeça a Deus porque se Deus cortasse o oxigênio da raça humana por meia hora, ninguém permaneceria vivo. Você entende que nós somos completamente dependentes de Deus? Bom, outra coisa interessante, pastor, eu entendo que todas as coisas pertencem a Deus. Agora, vamos entrar nessa questão que hoje tem sido muito mal entendida por algumas pessoas e também muito mal apresentada por outras. É aquilo que a Bíblia chama de dízimo e oferta. Pastor, é verdade que a Bíblia fala de dízimo? É verdade que a Bíblia fala de ofertas também? Sim, é verdade. Mas eu devo lhe alertar de que este assunto tem sido muito mal explicado por algumas pessoas. E por outras, muito mal entendido. E eu espero que esta noite o Espírito Santo de Deus possa me usar para trazer uma mensagem de forma clara, e Ele também te use para que você compreenda a mensagem. Portanto, que o Espírito Santo me use e te use também esta noite. Veja, quanto da minha renda eu devo devolver a Deus? Pastor, é verdade que nós devemos devolver o dízimo? Isto está na Bíblia? Isso realmente Deus falou, e eu queria lhe chamar a atenção mais uma vez para isso. Amigo e amiga, filho e filha de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, se a Bíblia fala de dízimo, é Deus que está falando. Pastor, então vamos ao assunto. É verdade que Deus fala sobre esse assunto e requer o dízimo? Bom, primeiro, vamos a Levítico, capítulo de número 27, versículo 30. Diz-nos assim a Bíblia: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que quando a Bíblia fala de dízimos, ela está dizendo que dízimo não é da igreja, dízimo não é do pastor, dízimo não é do líder religioso, dízimo é do Senhor. Agora, esse recurso Deus está dizendo que é dele, mas eu lhe faço uma pergunta: o que não é de Deus? Você vai chegar à conclusão e dizer: pastor, tudo é de Deus. Sim, tudo é de Deus, mas Ele coloca em minhas mãos e agora Ele espera que eu, como mordomo, obedeça o que Ele me diz. E Deus está dizendo nesse texto que dízimos pertencem a Deus. Bom, agora um detalhe interessante: será que o homem pode roubar a Deus? Pastor, eu não sei, será que pode? A Bíblia diz que sim. Isso está em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Perceba, a Bíblia nos diz assim, ó, Deus disse, o homem pergunta primeiro assim, ó, roubará o homem a Deus? Deus responde, todavia vós me roubais? E dizeis, aí os homens dizem, em que te roubamos? E Deus então responde assim, ó, olha aqui, ó, nos dízimos e nas ofertas. Pastor, é bíblico? É bíblico. A devolução de dízimos e ofertas, ela é um requisito bíblico, é um ensinamento de Deus. Mas pastor,
Para que serve esse recurso? Nós vamos entender tudo isso essa noite. Vamos adiante, veja. Deixa eu explicar para você então na prática a devolução de dízimo. Quando uma pessoa, por exemplo, ela ganha R$2, o dízimo é 20 centavos. Se ela ganhar R$5, o dízimo é 50 centavos. Se ela ganhar R$10, o dízimo é R$1. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. Muitas pessoas usam a expressão 10%, que é a mesma coisa. Portanto, se uma pessoa ganha R$100, ela vai devolver de dízimo R$10. Pastor, aonde ela deve devolver esse dinheiro? Ela deve devolver na casa do líder religioso? Deixamos que a Bíblia responda para nós então. Em qual lugar devemos devolver então o dízimo ao Senhor? Malaquias capítulo 3, versículo 10 nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos exércitos. Há uma coisa que eu queria explicar para você. A Bíblia está dizendo que esse recurso deve ir para a casa do tesouro. A casa do tesouro é o local onde se administra o dízimo. Portanto, não é a pessoa que devolve o dízimo que vai administrar. Por exemplo, eu vou devolver o dízimo, vou devolver, mas eu não vou administrar o dízimo. Devem haver pessoas escolhidas por Deus para fazer a administração desse recurso. No Antigo Testamento, essas pessoas eram os levitas. Os levitas eram uma tribo, a tribo de Levi. Deus os escolheu para que eles fizessem então a administração desse recurso no meio do povo de Deus. Portanto, na atualidade, devem haver pessoas escolhidas, pessoas capacitadas para que possam então administrar esse recurso de forma honesta. E algumas coisas que você esta noite vai aprender. Deixa eu ir então passo a passo com você. Você vai à sua igreja e então você vai e leva o seu dízimo. Eu digo seu porque você está levando, mas é de Deus. Então você vai devolver o dízimo na igreja. Naquela igreja deve haver pessoas capacitadas, escolhidas para administrar esse recurso. Entendido? Da igreja, esse recurso deve ir para o mundo inteiro. Mas por que, pastor? Você vai já entender. Veja. Qual então a finalidade do dízimo? Para que serve o dízimo? Pastor, a Bíblia diz que o dízimo é de Deus, mas Deus vai descer do céu para receber esse dinheiro? Não. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não precisa de dízimo. Deus é o dono do mundo. Deus é o dono da prata e do ouro. Ageu 2, verso 8. Deus, se Ele quiser, Ele pode criar outros mundos. Portanto, Deus não precisa desse recurso. Mas então, qual é a finalidade dele? Por que Deus diz que nós temos que devolvê-lo? Veja comigo. A Bíblia nos diz assim, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 7 e 8, está escrito assim, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Você entendeu agora? O dízimo, ele deve ser usado para pagar salário para as pessoas que trabalham pregando o evangelho. Peraí, pastor, agora eu entendi. Então, o dízimo não é para sustentar as regalias de líderes religiosos? Não. O dízimo não é para o líder religioso comprar carros e fazendas e gados, não. O dízimo é para a pregação do evangelho. Dízimo é para pagar os salários daqueles que trabalham na pregação do evangelho, que estão envolvidos com a pregação do evangelho.
Peraí, pastor, mas eu já vi pessoas por aí que elas pegam o dinheiro do dízimo e fazem o que elas querem. Bom, eu também já vi isso. Mas, continuemos então com o assunto. Veja, eu queria explicar agora para você algo que tem trazido, principalmente em muitas redes sociais. Existem pessoas que têm ensinado que o dízimo não deve ser devolvido, e eles tomam textos da Bíblia, tiram do contexto e acabam dizendo para as pessoas não devolverem o dízimo em suas respectivas denominações religiosas. Mas sabe por que as pessoas fazem isso? É porque elas também desconhecem alguns detalhes importantes sobre o dízimo. E esses detalhes eu queria te mostrar agora, para que você não confunda. Presta atenção. Na Bíblia Sagrada existem 3 tipos de dízimos. Portanto, quando você lê dízimo na Bíblia, leia o contexto para saber qual tipo de dízimo Deus está falando na Bíblia. Eu coloquei aqui tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu peço a você que me acompanhe agora. Por exemplo, o primeiro tipo de dízimo, ele aparece na Bíblia já no Antigo Testamento. Eu peço a você que depois você pare o vídeo, leia cada texto que vai aparecer aqui, tá bom? Bom, o primeiro tipo de dízimo na Bíblia, ele era dado aos levitas para pagar aqueles que trabalhavam no santuário. Você deve lembrar que nós já estudamos aqui sobre o santuário. Aqueles homens, os sacerdotes, o sumo sacerdote, as pessoas que trabalhavam montando e desmontando o santuário, a tribo de Levi, eles não tinham outra função. A única função deles era trabalhar na pregação do evangelho, que naquele período estava em símbolos no santuário. Então, o primeiro tipo de dízimo era para custear as despesas destes homens, dessas pessoas que trabalhavam exclusivamente com o evangelho em símbolo no Antigo Testamento. O primeiro tipo de dízimo é esse. Bom, o segundo tipo de dízimo, ele aparece na Bíblia, agora com uma conotação diferente. Eles deveriam devolver um segundo tipo de dízimo para ajudar a bancar as despesas das festividades judaicas. Eles tinham basicamente 7 festas por ano. E estas festas também deveriam ser custeadas. Mas este segundo tipo de dízimo, atenção para isso agora. Ei, olhe, presta atenção, olhe nos meus óculos. Este segundo tipo de dízimo, ele também era para auxiliar os pobres, as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas. Portanto, quando você olhar na Bíblia Sagrada, em que a Bíblia estiver falando de dízimo para ajudar pobres, viúvas, órfãos, pessoas necessitadas, não se trata do primeiro tipo de dízimo, que era dado aos levitas para pagar os pregadores do Evangelho no Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala de dízimo para pobres, viúvas e órfãos, era o segundo tipo de dízimo. Bom, mais tarde, o povo de Israel rejeitou Deus como seu rei e pediram um rei. O profeta Samuel conversou com Deus e Deus então disse: olha, vai e escolhe o rei para eles, porque eles me rejeitaram. A partir do momento em que Israel é adotado entre eles o império, agora eles têm um rei, Deus então diz no livro do profeta Samuel que agora eles deveriam devolver um terceiro tipo de dízimo. Agora esse terceiro tipo de dízimo seria para bancar o império. Eu peço a você que depois leia cada um dos textos bíblicos aí na sua Bíblia. Portanto, no Antigo Testamento nós temos revelado 3 tipos de dízimos, cada um deles diferente um do outro e cada um deles com uso específico. O primeiro tipo de dízimo, apenas para custear os trabalhadores dos santuários, pregadores do Evangelho. O segundo tipo de dízimo, para custear as despesas da igreja e também ajudar pobres, viúvas, órfãos e necessitados.
E o terceiro tipo de dízimo é o que a Bíblia nos diz, no próprio livro de Samuel, ela chama de imposto. Você entendeu agora? Para bancar o governo, eles deveriam devolver um dízimo que era chamado de imposto. Pastor, mas nós temos também esses princípios desses três tipos de dízimo no Novo Testamento? Nós temos. E eu coloquei aqui para você agora, no Novo Testamento. Veja, o primeiro tipo de dízimo, nós já até lemos o apóstolo Paulo dizendo: recebi salário para poder trabalhar, para servir a vocês. Portanto, o primeiro dízimo que estava no Antigo Testamento, nós encontramos também o seu princípio no Novo Testamento. Pastor, e aquele segundo tipo de dízimo, que era para ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, nós também encontramos o princípio no Novo Testamento? Sim, nós o encontramos. E você vai ver quantas vezes Jesus fala dos pobres, das viúvas, dos órfãos no Novo Testamento, e quantas vezes os próprios apóstolos falavam que deveriam ajudar as viúvas, aquelas que estavam realmente necessitadas. Mas pastor, e o terceiro tipo de dízimo, que é o imposto, nós também encontramos no Novo Testamento? Sim, nós encontramos. O próprio Senhor Jesus uma vez foi interrogado com respeito a impostos, e ele respondeu, e daqui a pouco a gente vai ver a resposta do Senhor Jesus. Portanto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos princípios da devolução dos dízimos e também das ofertas. Ok? Agora eu peço a você um detalhe. Por favor, não confunda esses tipos de dízimos. Por favor, não os confunda. Eu quero repetir para você. Quando você lê na Bíblia, a Bíblia falando de um dízimo que era para órfão, viúva, necessitados, por favor, esse não é o dízimo para pagar o salário. Atenção para isso, pagar o salário daqueles que trabalham no Evangelho. Não é. Esse dízimo que a Bíblia fala para ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos, era um outro tipo de dízimo que havia no Antigo Testamento, o qual também nós temos princípios do Novo Testamento. Mas aí vem a pergunta: pastor, será que Jesus confirmou a devolução dos dízimos e ofertas no Novo Testamento? Será que Jesus fez isso? Bom, veja, uma certa vez Jesus foi interrogado sobre pagar impostos a César. César representava ali o governo, e era o governo. E então foi-lhe perguntado: Senhor, nós devemos pagar imposto ao governo? Esse era o terceiro tipo de dízimo no Antigo Testamento. Olha o que Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César. E eu pergunto, o que é do governo? É o imposto. Mas ele também disse: dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele confirma aquilo que havia no Antigo Testamento. Pague o imposto, mas não esqueça aquilo que é de Deus. Dai a César era o imposto, e dai a Deus eram os dízimos e as ofertas. Portanto, no Novo Testamento, Jesus então confirma o que ele mesmo havia dito no Antigo Testamento. Bom, mas pastor, e com respeito aos pobres, a misericórdia para com as pessoas necessitadas, será que Jesus também tratou desse assunto? Porque no Antigo Testamento havia também um auxílio para essas pessoas, os carentes. Será que no Novo Testamento Jesus também tratou disto? Tratou. Veja, Jesus disse o seguinte, isso está em Mateus, capítulo de número 23, versículo 23. Jesus disse o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque, atenção agora, ó, dais o dízimo. Jesus está dizendo: vocês fariseus, mas hipócritas, vocês devolvem o dízimo. Sim, mas olha o que ele diz: vocês devolvem o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas ele disse:
mas vocês negligenciam as partes mais importantes da lei. E qual era? A misericórdia, a justiça. Você percebe que Jesus está dizendo: fariseus hipócritas, vocês devolvem os dízimos, mas não são misericordiosos. Ei, filho e filha de Deus, pelo amor de Cristo Jesus, preste atenção. O Senhor Jesus disse: fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês devolvem os dízimos até das coisas pequenas, mas vocês negligenciam coisas mais importantes, ou tão importantes quanto. E qual é, Senhor? A misericórdia, a justiça. Vocês não são bondosos, vocês não são misericordiosos. Aí Jesus vai e diz a si mesmo: vocês devem fazer estas coisas, mas não omitir aquelas. Percebeu? Jesus disse duas coisas: vocês devolvem os dízimos, ou o dízimo, mas vocês negligenciam as pessoas. Vocês estão devolvendo o dízimo, vocês pagam o imposto, mas vocês negligenciam os pobres, as viúvas, os órfãos. Ei, filho e filha de Deus, Jesus, falando com essa classe de líderes, disse a eles: vocês são fiéis nos dízimos, vocês até pagam imposto ao governo, e olha se não pagar o imposto ao governo naquele tempo. Mas quando se tratava da misericórdia, quando se tratava das pessoas carentes, os pobres necessitados, eles eram negligentes. Por favor, preste atenção agora. Quando Jesus está falando aqui, sobre isso aqui, Ele está tratando das pessoas que eram necessitadas. E uma certa vez, Jesus foi convidado a um banquete. Atente-se para isso. Jesus foi convidado a um banquete na casa de Simão. Simão convidou pessoas da alta sociedade daquela época. Convidou as pessoas do seu nível. E então convidou a Jesus também. E quando Jesus chegou ali, houve algumas coisas, alguns fatos acontecidos. E Jesus disse assim a ele: quando você der um banquete, chama os pobres. Percebeu? Este grupo necessitado, que eram os pobres, viúvas, órfãos, eles eram negligenciados. E Jesus então chama a atenção de Simão e diz: quando você fizer um banquete, te lembra do que está escrito na palavra. Você deveria chamar os pobres, você deveria chamar as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas, para participarem disto. Mas você pega esse recurso e usa apenas para aqueles que não precisam. Percebeu que Jesus Cristo está falando exatamente daquele recurso lá no Antigo Testamento, que era o segundo tipo de dízimo para ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos. Pastor, que coisa interessante. Pastor, eu não sabia dessas coisas. Pois é, querido e amado irmão e irmã, há tanta coisa na Bíblia. Olha, eu já vi tantas pessoas dizerem nas redes sociais: não é preciso devolver mais dízimo na igreja. Por que não? Porque o dízimo é para a viúva, para o órfão. Não, esse era um tipo de dízimo. E as pessoas, por não entenderem, acabam fazendo uma salada de tudo, e acabam tendo uma indigestão espiritual. Mas olha, por favor, entenda uma coisa. Na atualidade, nós temos um problema seríssimo, chamado Evangelho da Prosperidade. Há muitas pessoas que amam a Deus, há muitas pessoas que leem a Bíblia, amam a Bíblia, pessoas sinceras em suas denominações religiosas, que amam a Jesus, mas que não querem devolver dízimo e oferta. Eu já ouvi muitos maridos falarem para suas esposas, dizendo: então você não vai devolver. Por quê? Porque lá o líder religioso, ele vai comprar o que ele quer com esse dinheiro, e eu não vou sustentar líder religioso.
Quantas pessoas eu já ouvi dizerem isso? Mas sabe por que as pessoas dizem isso? Porque na verdade existe na atualidade um evangelho da prosperidade. Existem muitos líderes religiosos que são gananciosos, que são exploradores, que eles vão além do que diz a Bíblia Sagrada. O seu discurso é só dinheiro, sua pregação envolve dinheiro, suas conversas envolvem dinheiro. As pessoas são negligenciadas, enquanto eles se banqueteiam, se tornam cada vez mais ricos e poderosos. Mas quero chamar a tua atenção para um detalhe. Talvez você diga assim: pastor, isso é verdade, eu conheço. Talvez você está dizendo: pastor, é por isso que eu não devolvo o dízimo na minha igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa: um dia, na volta de Jesus, Deus vai prestar contas com aqueles que usaram o recurso de forma errada, mas Ele também vai acertar as contas com aqueles que foram infiéis na devolução. Portanto, Deus pedirá contas à administração, mas também pedirá contas sobre fidelidade a mim e a ti. Quando você devolve o seu dízimo lá na sua denominação religiosa, você não está sendo fiel à igreja, você não está sendo fiel ao pastor, você não está sendo fiel a uma instituição, você está sendo fiel a Deus. Mas se o líder religioso faz o uso de forma errada, um dia ele deverá prestar contas com Deus. Não seja você infiel. Ainda que o seu líder religioso não seja fiel, você deve levar a sério o que Deus diz na sua palavra. Bom, eu preciso concluir. Eu queria te dizer uma coisa, filho e filha de Deus. A nossa influência, ela é contagiante, seja para o bem ou para o mal. Se você decide ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, você pode contagiar outras pessoas a serem fiéis também. Mas se você não quer ser fiel, você também vai contagiar muita gente. Talvez seja eu falando com um pai ou com uma mãe, que talvez não estejam sendo fiéis na devolução desses recursos que Deus diz na sua palavra. E eu pergunto a você: seus filhos, o que eles serão? Fiéis? Ou levarão o mesmo exemplo? Você percebe? Bom, eu preciso encerrar com essa imagem. Eu quero chamar a sua atenção para isso agora. Meu estimado irmão e irmã, filha de Deus, quando nós devolvemos o dízimo, nós estamos demonstrando nosso amor a Deus. Mas como assim, pastor? Porque o dízimo, ele é usado para pregar o evangelho no mundo inteiro. O dízimo é usado para levar o conhecimento da palavra de Deus às pessoas. As pessoas precisam conhecer a Jesus. Há tantas pessoas que não conhecem, há tantas pessoas que precisam conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando e essas pessoas ainda não conhecem. O dízimo, a devolução desse recurso é uma prova de que nós amamos a Deus, que nós confiamos em sua palavra, que nós amamos a sua palavra. Mas a oferta é uma demonstração de amor ao próximo. Porque as nossas ofertas, elas vão também ajudar os pobres, os necessitados. Há quantas pessoas que esta noite não têm o que comer. Tantas crianças que hoje vão perecer de fome. Você percebe, querido e amado irmão e irmã, filho e filha de Deus, a igreja na terra, ela é a instituição de Deus para pregar o evangelho no mundo, mas também para suprir as necessidades das pessoas carentes. Foi por isso que Deus instituiu esses recursos na Bíblia. Você pode essa noite decidir ser fiel ou não. Eu não sei qual é a tua denominação religiosa, eu não sei aonde você congrega, mas eu tenho certeza de que você lá na sua igreja usa a Bíblia. E se você usa a palavra de Deus como sei que usa, você precisa entender
que essa noite você tem que tomar uma decisão ao lado da fidelidade. Portanto, seja fiel. Devolva aquilo que Deus pede em sua palavra. Nós só sairemos desse planeta quando o evangelho for pregado ao mundo inteiro. E o evangelho, para ser pregado no mundo, precisa de recursos. E os recursos são os dízimos e as ofertas. Portanto, filho e filha de Deus, eu decidi ser fiel. Eu também não conhecia essas coisas, mas depois que fomos estudar a Bíblia Sagrada, as coisas se tornaram tão claras, tão límpidas, que eu não tive como negar a verdade sobre esse assunto. E essa noite eu quero fazer um apelo ao teu coração. A partir de hoje, você precisa ser fiel na questão dos dízimos e das ofertas. Eu peço a você, por favor, entenda. Ainda que a administração, ainda que o líder religioso não seja fiel na administração do recurso, você precisa entender que a tua fidelidade é a Deus. Você não é fiel à igreja, você não é fiel a líder religioso, você não é fiel a uma instituição, você é fiel a Deus. No dia que Jesus voltar, Ele dirá a ti: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Posso orar por você agora? Você entendeu? Deu para você compreender os tipos de dízimos na Bíblia? Você não vai mais confundi-los. Cuidado com aqueles pregadores de rede social que andam dizendo por aí que não precisa mais devolver. Posso orar por você agora? Você quer ser fiel a Deus? Então vamos orar. Se você decide que você quer ser fiel por amor a Deus e por amor ao próximo, ore comigo agora. Repita comigo a oração. Diga assim: Senhor Deus, esta noite eu aprendi sobre os tipos de dízimos na Bíblia. Agora eu sei que quando eu ler a tua palavra e encontrar a palavra dízimo, devo entender em que contexto ele está sendo aplicado. Agora me ajuda, Senhor, porque eu quero ser fiel. Porque no dia da tua volta, eu quero receber a recompensa por minha fidelidade, a coroa da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, já terminou? Já. Mas nós vamos agora então aos sorteios, né? A irmã Lúcia Reis agora, por favor. E uma equipe maravilhosa. Opa, não estou que vendo bom, hein? sozinha. Muito bem, amados. Então ficou claro, né, que gratidão é o segredo. Se você olhar com mais cuidado os detalhes da sua vida, encontrarás motivos para agradecer esse Deus Todo-Poderoso, em forma de obediência àquilo que foi dito nesta noite. Combinado? Então, nós vamos pedir a você que escolha aqui um desses envelopes. Ah, mas antes de sortearmos, mande aí um abraço para aquele povo maravilhoso. Sabe de onde, pastor? Hoje estavam conectados em peso. E achei lindo assim. Eles olhavam e diziam: cadê fulano? Pessoal lá de Ipuiru, Samborá, aquela região ali, eles botaram todo mundo. E os que não estavam, eles estavam indo buscar. Que bom, hein? Mande Que um abraço maravilha. carinhoso para eles. Pessoal do Samborá, já estive algumas vezes lá no Samborá. Olha, um abraço muito carinhoso a todos vocês. Vocês moram aqui, ó, tá? Samborá, Ipuiru. Um abraço muito carinhoso. Hora dessas a gente vai aparecer de novo para fazer um trabalho como aquele que a gente já fez aí, né? Em frente à escola, muita gente ouvindo a pregação do Evangelho. Um abraço a todos vocês. Muito bem, então vamos lá. Vamos escolher ali um dos envelopes. Na verdade, nós vamos escolher 2 envelopes, porque hoje nós temos
prêmios para 2 polos. Você vai pegar 2 desses daí, vamos ver. Eu pego esse Quem aqui, será? um de trás e um da frente. Pronto. Pronto, agora você vai escolher aí dentro quem será o ganhador. Olha, saiu polo 1 e polo 2, viu? Vamos Maravilha. então. É um de cada, né? Sim, um de cada. Pronto, esse aqui. Eva Cunha, de Tuntum, viu? Maria Dalva é a instrutora dela. Opa, dona Eva, parabéns, viu, dona Eva? A senhora acaba de ganhar um presente aqui no nosso Decisões para a Vida. Opa, Liderança Cristã. Um livro realmente excelente, né? Vamos aqui ao próximo. Aqui está. Pronto. Polo 2 agora. Polo 2, que é Presidente Dutra. É Presidente Dutra, que é composto pelas igrejas Alto do Juramento, Campo Dantas, Central, Paulo Falcão e Bairro de Fátima. O instrutor é de Paulo Falcão, nosso irmão Antônio Mariano, olha só. Opa, Antônio Mariano, um abraço, irmão. E o ganhador, seu Francisco. O ganhador, Sim. o ganhador é o aluno chamado Francisco. Que bom, que maravilha. Parabéns, viu, seu Francisco? O senhor ganhou o livro O Libertador. Olha, esse livro aqui é realmente fantástico. Ele fala sobre a vida de Jesus Cristo, desde o nascimento. São detalhes maravilhosos sobre Jesus Cristo. Você vai ler esse livro acompanhado da Bíblia, você vai perceber que ele realmente vai lhe ensinar muita coisa sobre o Rei do Universo. Muito bom. Então, se hoje nós sorteamos o Polo 1 e 2, recebam todos vocês o nosso abraço, o nosso carinho. E, por favor, continue, se dedique. Convide todos os amigos que você, instrutor, está acompanhando. Não deixe ele perder essa programação, mas esse complemento. Que aquilo que ele não estiver entendendo, né, com o robozinho, ou com o estudo interativo, ou os áudios que estão sendo enviados, que eles possam assistir ao vivo, aqui com o pastor Zacarias. Então, por favor, convide-os a estarem conectados amanhã, novamente, às 7h15. E o tema de amanhã, com certeza, você não vai perder. Porque ele é maravilhoso, né, pastor Zacarias? Com certeza. Deixa eu te dizer uma coisa bonita que está na Bíblia agora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma ótima noite. Que os anjos do Senhor estejam aí contigo na tua casa, com a tua família também. Que tu sonhe com Deus, que tu sonhe com o céu e acorde com Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém? Nos encontraremos amanhã. Boa noite a todos. Deus os abençoe.